Professora Edila, os investimentos tanto do governo federal, estadual e também municipal para a questão de uma política pública na área do esporte têm acontecido nessas diversas esferas. E é sabido de toda a comunidade de Lavras e região que a Universidade Federal de Lavras também investiu para que a comunidade, de uma forma geral, pudesse utilizar os espaços do campus universitário, propiciando à comunidade pistas para caminhada, ciclismo, áreas de esportes alternativos, enfim, todo um investimento foi feito. Conta pra gente um pouco a respeito de tudo isso que a universidade realizou nesses últimos anos. Sem dúvida, a gente acredita que isso também seja uma missão da universidade, esse compromisso que tem com a comunidade em relação ao esporte. Então nós temos atendido demandas que vêm da comunidade, fazendo mesmo do espaço UFLA um espaço para lazer e um espaço para o esporte. Então há pouco tempo todos devem ter percebido que aos finais de semana as avenidas são fechadas e isso aconteceu em função de uma demanda que chegou até nós por meio da ASDELA para que pudesse atender os corredores de rua, principalmente, que precisavam de um espaço maior para essa corrida. Então, existe esta sensibilidade dessa gestão para que a gente possa realmente ofertar um espaço de lazer e de esporte para a comunidade externa. E, além disso, a gente se preocupa em oferecer um espaço que seja seguro. Daí essa preocupação em ter um espaço só para as pessoas que estão caminhando, uma pista de ciclismo para que os ciclistas possam usar sem qualquer risco também. E nesse sentido tem sido feito também um estudo, mais no sentido de ações de educação, para que realmente a comunidade que usufrui desse espaço também saiba respeitar qual é o espaço do pedestre, qual é o espaço do ciclista, qual é o espaço para o corredor de rua. E a gente, atendendo a essa demanda, a gente não tem dúvida que a gente vai estar cumprindo parte da missão da universidade, com todo esse aspecto social, que não deve acontecer só dentro da instituição, mas para toda a comunidade do seu entorno. Professora Edila, inserção social. Políticas públicas para o esporte, lazer e inserção social. A universidade, com o passar dos anos, tem criado, através dos seus cursos de educação física, tanto o bacharelado como a licenciatura, vários projetos que inserem crianças do nosso município e do nosso entorno dentro de projetos esportivos. Um exemplo é o projeto Cria Lavras, o Viva Vôlei, enfim, vários projetos esportivos para a inserção dessas crianças. A universidade tem apoiado firmemente esses projetos. Qual é o apoio que a universidade vem dando a esses projetos? Sem dúvida isso é importante para a instituição, porque a gente tem que lembrar que no passado a nossa universidade ela foi muito forte no esporte. Então houve e há uma necessidade de resgatar isso tudo que a nossa universidade já viveu. E lógico que com os cursos de educação física, bacharelado e licenciatura, houve então a oportunidade de resgatar esse esporte, buscando sim os interesses da comunidade em geral. E lógico que com o corpo de docente capacitado que nós temos hoje nos cursos de educação física, isso nos dá subsídio para resgatar e oferecer esses programas para essa comunidade. E nós entendemos que resgatando o esporte, a gente resgata também nos nossos estudantes e na comunidade geral que tem participado desses programas, o valor pelo esporte, que não deixa de ser uma ocupação do tempo também, e com isso mostrar realmente para os nossos meninos o que deve ser valorizado na vida deles, com menos tempo para outras atividades que não seria muito interessante para a vida dele, principalmente para alguns meninos que vivem essa fase do esporte na adolescência dentro da nossa universidade. Então a gente entende que é um trabalho muito bacana que é feito pela instituição, mas isso é possível porque a gente tem hoje a competência desses docentes nesses dois cursos. Sem dúvida, se a gente não tivesse esses dois cursos de educação física, a gente não teria condições de oferecer para a comunidade geral, para as crianças e adolescentes dentro desses programas,
as ações que são feitas hoje, principalmente pelo Departamento de Educação Física, com um apoio muito grande dessa gestão. Professora Ângela, a questão de investimentos. A Universidade Federal de Lavras ela vem investindo em infraestrutura, né, na questão do esporte de uma forma geral, melhorias, ampliações nos departamentos e também a possibilidade agora de um centro de alto rendimento, uma piscina olímpica e também um ginásio para a prática de ginástica aeróbica. Essas e outras atitudes da reitoria, da comunidade universitária de uma forma geral, vem contribuindo em muito para que todo o entorno de Lavras e a própria cidade possa participar ativamente de tudo que vem sendo proporcionado pela universidade. Existem outras iniciativas como bolsas que são dadas a atletas, enfim. Quais são os investimentos agora e para os próximos anos da universidade no esporte e lazer? Na verdade, a universidade tem investido muito nas bolsas institucionais, né, em nível de ensino, em nível de pesquisa, em nível de extensão e também para o esporte. E esse número de bolsas ele tem aumentado substancialmente e nós temos atendido praticamente toda a demanda que vem da área do esporte. E o investimento que acontece hoje em bolsas dentro da nossa instituição pela UFLA, na verdade, é maior do que o investimento que se tem aqui por meio de outras agências de fomento. Isso é importante. Além disso, das bolsas, de algum tempo para cá se investe em matriz específicas para os departamentos e também para o esporte. Então, neste ano, por exemplo, nós temos um investimento na matriz do esporte, diretoria de esporte, de R$250 mil. E esse valor, na verdade, tem atendido a maioria das demandas que vêm desses departamentos. Então, o investimento que é feito hoje, ele tem sido muito importante. E quando você comentou sobre a pista de alto rendimento, vale a pena ressaltar que isso demandou um projeto maior da instituição. Então, é importante que a comunidade entenda que uma pista de alto rendimento não brota do nada, é um investimento aí de R$9 milhões que foi conseguido por meio do Ministério dos Esportes e isso demandou um projeto que foi apresentado pelo nosso reitor para que a gente pudesse ter esse investimento do Ministério do Esporte dentro da nossa instituição. Então, além desses investimentos que ocorrem em nível nacional por meio desses projetos específicos, a gente não pode esquecer também que existem outros convênios da Universidade Federal de Lavras com o Estado também, para a realização de Olimpíadas. Então, são convênios que, quando demandados, tem todo o apoio dessa gestão para que isso aconteça. Então, a gente pode dizer, Sandro, que hoje existe um apoio do município, existe um apoio dessa instituição, existe um apoio em nível nacional e estadual para que o esporte possa realmente acontecer na nossa universidade, no nosso município e atendendo também a demanda das pessoas de toda a nossa região. Valeu, Luzia. Estamos reunidos com o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Paulo Rogério de Souza. Boa tarde, Paulo. Nós vamos fazer umas perguntas aqui para tirar algumas dúvidas nossas. Primeiro, nós sabemos que os governos, em suas diversas esferas, têm um programa de políticas públicas voltados para o esporte. Que medidas estão sendo tomadas para o esporte e lazer? Boa tarde. Nós estamos muito empenhados em busca de melhorar alguns projetos que já existiram lá. Como eu já disse, já existiram. Por falta, talvez, de algumas coisas que deveriam ter sido feitas e apresentadas pela administração anterior, nós perdemos alguns projetos governamentais. E como no governo os projetos eles acontecem muitas vezes no médio a longo prazo, nós temos a intenção daqui para frente de solicitar do governo apoio, principalmente aos projetos do Jojuninho Mirim, que é uma competição onde nós vamos ter condições de trabalhar o jovem até 13 anos. Nós temos o Joju, o Gime e também alguns projetos voltados para a área escolar.
onde nós temos já uma proposta do governo de criar a competição estudantil a nível, né, municipal e também criarmos assim um intercâmbio regional. Tudo isso implica em recursos e como o governo está estimulando essas áreas, a gente pretende, através da confecção desses projetos, levar até o governo, já que os que o governo nos oferece, eles momentaneamente estão impossibilitados por falta de prestação de contas. Vários são os espaços públicos que existem para a prática esportiva em Lavras. E esses espaços contam com um profissional da área da educação física para acompanhamento das atividades físicas? Então, esse fator também é preocupante, porque o nosso objetivo maior é poder levar junto à nossa comunidade lavrense uma melhor qualidade de vida. E nós observamos que Lavras detém algumas academias ao ar livre. E essas academias foram nos passadas de forma assim, bastante precária, impossibilitando nós temos a utilização desse equipamento e também temos um profissional ali. Agora, nós criamos alguns projetos aqui na CELT, onde nós temos a caminhada orientada, que nós temos um profissional de educação física, onde nós temos também uma academia ao ar livre dentro da CELT, implantada esse ano por nós. E essa academia também conta com um profissional de educação física. Todas as competições que nós realizamos, futebol amador, a questão de estudantil, todos eles são de responsabilidade de profissionais voltados para a educação física. Então nós temos hoje condições sim de oferecer algo, mas ainda estamos longe daquilo que nós queremos oferecer à nossa cidade. E quais são os investimentos para os próximos anos no esporte amador do município? E serão criados novos espaços para a prática esportiva em Lavras? Sem dúvida. Nós temos hoje o nosso planejamento plurianual que nós colocamos nesse planejamento a intenção de termos em Lavras mais 3 campos de futebol. Nós temos aqui um projeto já de uma sala multiuso dentro da CELT que vai contar com uma piscina, uma sala de espelho que vai servir para o adepto tanto de lutas quanto também de dança poder usufruir. Nós temos um projeto também em andamento, a cobertura das 2 quadras existentes na CELT e junto ao governo federal nós já enviamos a intenção e também solicitando do governo um recurso para termos em Lavras um ginásio poliesportivo, que até então Lavras, com tantos anos de existência, não detém de um ginásio poliesportivo. Com isso, tendo esse ginásio, nós poderemos promover vários projetos, vários programas e levar, principalmente ao jovem, às pessoas da nossa cidade que gostariam de ter um lazer, oportunidade assim de termos não só lazer, mas também condições de empregar mais profissionais na área de educação física. Tá certo, a gente agradece. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Gustavo, muito se falou em política pública, de esporte, lazer, da importância da política pública para o esporte e lazer, e existem ações que vêm acontecendo na cidade de Lavras, como é o caso da ASDELA, que é a Associação dos Esportistas de Lavras e Região, para a prática de atividade esportiva, enfim, um auxílio à comunidade nessas práticas. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, eu acho que Lavras ela tem um público e uma tradição na prática esportiva de muitos anos, e eu estou aqui há 10 anos. O que eu vejo em relação ao poder público é um foco muito grande no esporte educacional, né? A gente vê aí um investimento muito grande, principalmente nas escolas, né? Na prática esportiva dentro das escolas. Só que isso consome praticamente, até onde eu sei, uma grande parte do orçamento público, né? E a gente acaba vendo aí que existem outras demandas que acabam não sendo atendidas, né? E o que se vê é que o esporte ele não cumpre o papel social dele de uma forma
que integre todas as demandas que o esporte tem na cidade, sabe? Eu acho que a gente poderia pensar na promoção da prática esportiva não só através do financiamento público, né, mas com o financiamento privado também, desde que houvesse um amparo do poder público também na captação desse recurso privado, né, para a promoção da prática esportiva. E além disso, a gente ainda também tem a questão do próprio associativismo, como é o caso da ASDELA, né? A ASDELA, ela visa exatamente captar recurso privado para financiar a prática esportiva. A ASDELA optou, no ato da sua fundação, por não se relacionar com o poder público municipal, porque ela achou que se criasse alguma dependência do poder público municipal, poderia atrapalhar o crescimento, ou então poderia gerar um transtorno que fizesse a gente ter que apertar o projeto no meio do caminho. É muito comum a gente ouvir aí dos empreendedores do esporte de Lavras, eles dizerem que esse ano vai ser o último ano que eles vão realizar a atividade, né? Seja um evento, seja um grupo de treinamento, seja uma ação social, o último ano por falta de apoio, né? O poder público poderia sim estar dando uma contribuição um pouco maior no sentido de criar valor para a ação esportiva. Eu acho que... E as parcerias que hoje a associação vem mantendo? Por exemplo, em diversas atividades que vocês realizam durante o ano, como é o circuito de corridas de rua, vocês têm auxílio de diversas empresas que patrocinam esses eventos e também de parceiros como a Universidade Federal de Lavras, o Instituto Presbiteriano Gamo. Como que é esse estreitamento, essa parceria com as instituições e com os patrocinadores? Então, isso daí, essa relação toda, ela parte do posicionamento que a gente quer adquirir perante a cidade mesmo, assim, onde que a gente quer estar posicionado? A gente quer estar posicionado no centro, ou seja, a gente quer ser o caminho mais curto entre o empreendedor do esporte e a imprensa, que precisa do conteúdo jornalístico daquela ação esportiva, né, para gerar audiência, né? E por outro lado, o empreendedor também precisa da imprensa para comunicar a ação esportiva dele. Ao mesmo tempo, o patrocinador precisa de boas alternativas para investir no esporte, alternativas que dê retorno para o investimento dele. Por outro lado, os empreendedores do esporte precisam de recursos de patrocínio. Então, o que a gente vê é que, estando posicionado no centro, a gente estreita a relação, através dessas parcerias que você perguntou, entre todos os agentes que são fundamentais para estabelecer uma dinâmica no ambiente esportivo que cria valor para todos os agentes envolvidos. Essa dinâmica envolve a produção, a prática e a promoção. Você tem que estruturar, você tem que fazer o esporte acontecer através da ação, só que você também tem que promover isso. Você fazendo a coisa dessa forma, você cria valor para todas as partes envolvidas. E é exatamente esse valor que possibilita que a ASDELA firme esse tipo de parceria com instituições de renome, com instituições de muita credibilidade na nossa cidade, com agentes de mídia, com até mesmo o poder público. A gente evita dependência, mas temos certo grau de relação com o poder público. Outras instituições como a Fundação Abraham Kaczynski, na qual a gente vem
fazendo parceria agora. Essas parcerias, elas na verdade, elas não é as dela que criou o valor. Na verdade, o que cria valor é o link, sabe? Você aproximar quem realiza de quem comunica, quem comunica de quem financia, porque é o interesse dele aparecer, quem realiza com quem pratica, quem financia com quem pratica, é uma rede. E o que faltava em Lavras é exatamente a estruturação dessa rede. E é esse o planejamento que a gente vem trabalhando aí com essas parcerias. Ou seja, a associação, uma entidade particular, sem fins lucrativos, trabalhando com parcerias para obter um cunho social ligado ao esporte, ao lazer do nosso município. Seria mais ou menos isso? Sim. O terceiro setor, né? O terceiro setor, ele se configura exatamente pelo caráter privado com a finalidade não lucrativa. Ou seja, ele tem interesse privado com finalidade pública. Às vezes o interesse de um grupo, às vezes o interesse de uma massa, né? Mas, de qualquer forma, as ONGs ou os sindicatos, que seriam formas extremas de organizações do terceiro setor, eles têm a função de fazer uma parte do trabalho que o governo deveria fazer, não tem sido feito com exímia competência, digamos assim, né? Então, quando você tem um movimento associativista para solucionar um problema de cunho social, como era o caso do esporte aqui em Lavras, na verdade você está assumindo responsabilidades do poder público, né? Então é nessa forma que a gente vem trabalhando. Talvez o poder público não esteja acompanhando a velocidade do desenvolvimento do marketing esportivo. E o foco acaba se voltando apenas para o esporte educacional, pelo menos na nossa cidade. Acredito que isso seja vestígios do provincianismo que a gente tem na nossa cidade ainda, né? Apesar do crescimento rápido e até da pulverização desse provincianismo, ainda está muito presente no nosso dia a dia, na nossa cultura mesmo aqui da nossa cidade.